Pessoal, boa tarde. Bom, eu vou passar rapidamente um pouco sobre a Quanti. Acho que boa parte de vocês conhece a Quanti. A gente teve recentemente algumas mudanças no controle acionário. Rapidamente, só para dar um pano de fundo, para que o Marco possa seguir com o conteúdo técnico aí que nós trouxemos para hoje. Bom, a Quanti ela é, em faturamento, a maior distribuidora de produtos químicos no Brasil. Nós estamos falando de um negócio que cobre praticamente o Brasil todo. Uma empresa, hoje, só o Brasil, em torno de 350 pessoas, mais ou menos. Nós estamos falando de um universo de mais de 5 mil clientes, que é a essência da distribuição, né? A gente vende para bastante gente. Uma logística especializada para esse tipo de negócio. Estamos falando de 20 segmentos, onde a gente tem uma estratégia e portfólio muito bem definidos. E estamos falando de um hall de mais de 60 empresas que a gente representa, né? Uma delas é a Eastman, nosso parceiro aqui dessa tarde. Eu não sei se é de conhecimento de todos, né? A Quanti que ficou pertencendo ao grupo da Braskem durante 10 anos, e atualmente, a partir do final de 16, começo de 17, ela foi adquirida pelo grupo GTM, que é uma empresa de distribuição que nasceu na Guatemala, e ela veio num processo de integração de empresas de distribuição na América Latina, passando por países como México, Peru e Colômbia. E no começo de 17, ela adquiriu a Quantic, né? O controlador da Advent, da GTM, é o fundo de investimento Advent. Então, hoje, a Quantic pertence 100% ao grupo GTM, que, em termos de América Latina, é a segunda operação de distribuição na América Latina, considerando o México até o Brasil. Um dado aí da nossa operação como um todo, nós estamos falando de 11 países, né? Tem uma posição muito forte também na América Central. Então, estamos presentes praticamente em todos os países hoje, exceto Chile e Argentina. Uma operação de quase 12 mil clientes, 20 segmentos diferentes, mais de 1.100 pessoas. Estamos falando aí de movimentações bastante grandes, porque além dos produtos, dos aditivos e especialidades, tem uma movimentação de commodities bastante considerável. Isso leva esses volumes aí a quase 600 mil toneladas de material movimentado por ano. Aí um pouco da cobertura, quero que vocês consigam ler o que está escrito nesse slide, porque nem daqui eu estou conseguindo ler, né? São todos os nossos pontos de operação, né? Desde a operação nossa do México até o Brasil, mostra um pouco da infraestrutura, né? Da questão do posicionamento logístico dos escritórios comerciais, que são essenciais para a questão da distribuição, né? Estamos falando de mais de 50 instalações na América Latina, né? E algumas operações de terminais marítimos que a gente tem principalmente na América Central. Aqui um pouco da história, né? Alguns aqui lembram quando a Quantic era Ipiranga Química. Então, foi uma empresa que nasceu em 91 dentro do grupo, era um departamento de distribuição de óleos e solventes do grupo Ipiranga. Então, essa operação foi se diversificando. A partir de 2004, a gente criou as unidades de negócio. Então, a gente começou um processo de diversificação, de qualificação de portfólio por segmento estratégico. Tivemos aí toda uma linha de diversificação em segmentos, entramos em negócio farma. E, a partir de 2010, quando, na época, a Braskem adquiriu as operações da Quatro, nós incorporamos a operação da Unipar Comercial, a partir de 2011. Né? E, nesse período todo, entre 2007 e final de 2016, como eu disse, a gente ficou sob o controle da Braskem. Então, no finalzinho ali de 2016, nós fomos adquiridos pela GTM, né? Ou seja, desde o Grupo Ipiranga, pela passagem com a Braskem, a primeira vez, o nosso controlador é alguém da distribuição, é alguém do negócio, né? Então, a gente tem uma expectativa muito grande aí de investimentos, de crescimentos no negócio de distribuição, tanto no Brasil como nos demais países da América Latina. Aqui um pouco da nossa infraestrutura, né? Logística, né? Além da questão da representada, da estrutura comercial, é logística. Então, nós estamos posicionados praticamente perto de todos os grandes centros industriais do país. Aqui um pouco da nossa infraestrutura de laboratório. Então, nos segmentos todos, nos estratégicos, nós temos laboratórios de aplicação técnica, né? Até peço desculpas, no começo eu não me apresentei, quem não me conhece. Eu sou Luiz Maranhão, eu sou responsável pelo negócio de tintas, adesivos e construção da Quantic.
E aqui, para encerrar, fala um pouco sobre os segmentos estratégicos, né? Um deles é o negócio de coaches, então, por isso que a gente, nessa data, trouxe aqui com um pouco mais de informação técnica, com o apoio da Istma, né? O Marco agora vai dar sequência a essa apresentação. E aí estão os meus contatos, caso vocês queiram ter mais detalhes sobre a Quant, que é a nossa operação. Marco, agora vamos à parte mais interessante. Obrigado. Ok. Esse aqui. Obrigado, Luiz. Bom, boa tarde a todos. Primeira palestra depois do almoço. Não é fácil. Obrigado por vocês estarem aqui acordados. Tá, esse silêncio não é bom sinal também, tá certo? Mas tá bom. Ainda mais numa semana aí, né? Uma semana de polvorosa, eleições já chegando no domingo e tudo mais, a turma aqui, né? Eu falando de eleições, eu falo que... Eu falei, né? Falei lá em casa, eu vou votar no Bolsonaro. A minha sogra já não fala mais comigo. Então, eu falei assim, o homem nem chegou a ser presidente e já está melhorando a vida da gente, não é verdade? Então, mas vamos lá, gente. A ideia aqui, né, de fazer essa apresentação para vocês, é falar, né, da linha de produtos da Istma na área decorativa, ok? E eu quero... Tem alguma coisa errada aqui, esse cheiro desconfigurou, hein? Mas tudo bem. Basicamente, eu quero falar da nossa linha, são em dois aspectos. Cheiro, porque isso é um diferencial na tinta de vocês, na tinta decorativa, né? A tinta sem cheiro vende-se por um preço mais interessante, e VOC, que é a regulamentação. Então, eu vou falar de coalescentes, vou falar de outros produtos da nossa linha, neutralizantes e tal, mas com esse enfoque apenas. Ao invés de eu ficar mostrando abrasão, lavabilidade e tal, eu quero focar nesses dois itens, cheiro e VOC. Tudo bem? Bom, vamos falar de cheiro. Né? Primeiro, no meu estudo, quando a gente começa a falar sobre cheiro, né, nós temos algumas informações aqui para o pessoal. Primeiro, cheiro ou odor não tem nada a ver com VOC. Tá? Então, eu dou um exemplo aqui, que é a vanilina, né, a baunilha, que ela tem um ponto de ebulição de 285 graus. E segundo, então, a normativa que nós temos, ele é 0 VOC. Porém, se você estiver atravessando uma rua e o pessoal está tirando os panetones lá, né, passando pela Balduco, né, e o pessoal está tirando os panetones, você sente o cheiro, né, o cheiro da baunilha. Então, cheiro e VOC não tem nada a ver. Isso é muito importante para ser comunicado, principalmente para o pessoal de marketing, tá? Que eles adoram inventar as coisas. Eu posso falar porque eu sou de marketing. A gente adora inventar as coisas, tá? E nós tivemos um cliente na Colômbia, que o pessoal de marketing falou, legal, né? Nós vamos colocar no rótulo, né, da tinta. 0 VOC. O que aconteceu? O pessoal olhava aquilo lá, o que é 0 VOC? Né, composto orgânico volátil. O que é isso? O que seria isso? Aí o pessoal falou, é fácil, orgânico volátil, quer dizer, se não tem VOC, não tem cheiro. O sujeito abria a lata, cheirava, não, fui enrolado. Isso aqui tem VOC sim, está cheirando, né? E eles tiveram que mudar a embalagem deles por conta disso. Então, é importante falar que VOC e cheiro são coisas totalmente diferentes. Outro ponto importante, um odor não familiar, ele é mais percebido do que um odor familiar. Esse exemplo vocês têm, e para exemplificar, como não tem muita gente dos fornecedores, né, do último evento, eu posso contar a mesma história. Basicamente, é aquela ideia do perfume, né? Você gosta muito de um perfume, então, a primeira vez você usa aquele perfume e fala, que delícia, colocou um pouquinho lá, que delícia. Você percebe o perfume. À medida que vai passando o tempo, você vai aumentando a dosagem, porque já está começando a não sentir o cheiro. Então, né, 2 gotinhas, que gostoso. Depois faz, não, já com 4 gotinhas, que gostoso. Meia dúzia de gotinhas, que gostoso. Um balde, que gostoso. Né? Isso é mais ou menos o que acontece com o pessoal da Ivone que falou me lembrou. Isso acontece mais ou menos com uma vizinha lá, que nós temos lá no prédio,
que você sabe quando a vizinha está chegando e quando a vizinha está indo. Porque ela adora, ela é daqueles hippie da década de 70, e ela adora patchouli. Patchouli é um negócio assim, que pelo amor de Deus... E ela bota balde de patchouli. Né? Então, quando ela entra no elevador e ele está descendo, o prédio todo está sabendo. Fala assim, tchau, Dona Maria, bom serviço, Dona Maria. Voltou cedo, Dona Maria, porque aquele cheiro é insuportável. O cheiro é assim. Então, cheiro que é diferente, você percebe mais rápido. O que é conhecido demora um pouco mais para você perceber. Tá bom? E outra coisa, um odor agradável se torna desagradável com excesso de exposição. Haja visto o patchouli. Bom, e de onde vem o cheiro da tinta? Essa é a grande pergunta. De onde vem o cheiro da tinta? A tinta, ela tem fases de odor, de cheiro, e cada fase ela vem de uma matéria-prima diferente. Então, nós temos a primeira fase, que é desde que se abre a lata e as primeiras 4 horas, é uma primeira fase de cheiro. E a segunda fase é depois das 4 horas até 24 horas depois. Ok? Então, são 2 fases. Então, não adianta se trabalhar numa fase e não trabalhar na outra. Né? Basicamente, você tem essas 2 fases. Durante a aplicação, até 4 horas depois, o que influencia no cheiro da sua tinta são os monômeros livres, os neutralizantes de pH, as aminas. Basicamente, esses 2 são os grandes vilões das primeiras 4 horas. Só que depois das 4 horas, você tem outros vilões. No caso, os coalescentes e alguns tipos e alguns glicóis, ou também água rasa. Então, nessa segunda fase, o coalescente e os solventes, eles que são responsáveis pelo odor. Tudo bem? E aí, na segunda fase, a gente tem a nossa contribuição, a ISMA tem a contribuição, que seriam os coalescentes. Né? Nós temos hoje tanto o Texanol como o Optifilm 300. O Texanol é um produto com mais de 50 anos de história, né? E o Optifilm 300, ele vem com a proposta de ser um coalescente de baixo odor. A ideia era essa, de trazer para vocês um coalescente de mais baixo odor. Vamos ver aqui. Bom, antes de tudo, vamos voltar aqui. Ups, ok. Bom, o pessoal falam que o odor é relativo, mas o odor pode ser quantificado. Existem laboratórios sensoriais que são utilizados justamente para detectar esse odor. Então, conversando com um desses laboratórios, eles têm um protocolo específico para poder avaliar o odor. Tá? Então, é uma área, são 12 metros quadrados, onde se faz uma aplicação, e você tem um número de pessoas, né, onde vão lá e fazem o seu comparativo. Né? Então, nós fizemos a mesma coisa com o Texanol e o Optifilm 300. Por quê? Se realmente o Optifilm 300 tem menor odor do que o Texanol, nesse teste ele vai apresentar. E também pegamos mais um coalescente aí da praça, para fazer o comparativo. Colocamos 3. Então, fizemos uma formulação standard, tá? Com estireno acrílico. Tivemos 14 voluntários, entre 18 e 65 anos, meio a meio entre homens e mulheres. E aí, o gráfico que vocês vão notar aqui, ele basicamente é o seguinte. Quando você tem um número, né? Ele vai de 0 a 5. 0 quer dizer sem odor, você nunca vai ver um sem odor, porque a tinta tem odor. E 5, que quer dizer um odor muito forte. Pode ser bom, pode ser ruim, mas é um odor forte. Tá? Diferença de 0 a 5, né? Só para vocês terem uma ideia, quer dizer que daqueles 14, 4 falaram assim, ó, tem um cheiro distinto aqui. E os outros 10 falaram, não tem cheiro algum. Então, quando chega para 1,5, por exemplo, já é o contrário. Né? 10 falam, não, isso aqui tem cheiro. E 4 vão dizer, não estou conseguindo ver a diferença. Tudo bem? Essa é a ideia. Então, vamos dar uma olhada. Uma coisa também importante, tá? O odor, ele é percebido
quando existe uma mudança na qualidade do odor e na intensidade do odor. Tá? Vou falar de novo. Há uma diferença na qualidade do odor ou na intensidade. Tanto isso é verdade, que quando você está pintando a casa, vocês entram lá e falam, nossa, que cheiro forte, né? Naquelas primeiras 4 horas. Aí você sai, depois de um dia, né, você volta lá, você vai sentir um outro odor. Ou porque diminuiu a intensidade, ou porque mudou a qualidade do odor. Ele é percebido. Tudo bem? Então, vamos ver como que ficou esse gráfico. Esse gráfico, ele vai do momento que se começa a pintar, e nós estendemos isso até 24 horas. Bom, mas a normativa, ela fala, né, só as primeiras 4 horas. A norma é essa, né? Quando vocês veem na lata, né, que o pessoal fala, tinta sem cheiro, né? Olha lá atrás, 80% do pessoal, não sei o quê, falaram que essa aqui, né, tem menor odor. Eles geralmente fazem isso nas primeiras 4 horas. Nas primeiras 4 horas, eu não vou pegar o coalescente. O coalescente ocorre depois. Então, eu preciso ver o que acontece depois das 4 horas. Tudo bem? Então, nós fizemos de 0 a 24 horas, fizemos essa avaliação. Então, vamos ver como ficou. O azul aqui, você vê que nós temos um fenilglicol, temos o texanol e temos o Optifilm 300. Se vocês notarem o primeiro lá em cima, é o texanol. Como o texanol e o fenilglicol, você vê que tem uma pequena diferença, né? Então, na hora que está pintando, o pessoal percebeu uma pequena diferença. O que eu quero chamar a atenção não é o fenilglicol versus o texanol. O que eu quero chamar a atenção, justamente, é o Optifilm 300. Deem uma olhada à diferença do Optifilm 300. Como eu já falei para vocês, odor zero não vai haver, porque a tinta tem cheiro, né? Então não ia sair do 0, ele sai de 2,5. Mas vejam a diferença, né, durante a aplicação. Nas primeiras 4 horas, você vê que realmente o Optifilm 300, durante a aplicação, ele apresentou o odor mais baixo. Olha depois das 4 horas. Olha que coisa interessante do fenilglicol e do texanol. Ele começa a mudar. Aquilo que era um odor um pouco mais baixo, ele começa a aumentar. Então, o fenilglicol, vocês veem que depois de 12 horas, que chega no seu pico, você vê que a diferença é de 1 ponto. Quer dizer, realmente, teve uma percepção de um odor mais forte quando se comparava a um ao outro. Isso faz sentido, porque muitas vezes, eu conversando com o pessoal do SAC, né, de fábricas de tinta, quando a gente está falando sobre reclamações que eles têm, eles falam assim, olha, uma das reclamações, entre várias, né, problema de cobertura e tal, problema de odor. Eu falei, bom, opa, esse odor, eu estou interessado. Me explica um pouco melhor esse odor. Ah, Marcos, tem de tudo. Quando o cara abre a lata e fala, olha, tem cheiro forte a tua tinta, e tem gente que, depois que pintou a casa, no dia fala, ó, no dia seguinte está com cheiro horrível. E não faz sentido, né? Se é no dia seguinte, não pode ter um cheiro horrível. E aqui, olhando aqui, realmente faz sentido. Se vocês notam que depois aí de 12 horas, tive uma variação interessante. Mas, novamente, eu não estou chamando atenção, eu não quero falar para vocês, a comparação aqui não é texanol e fenilglicol. A comparação aqui é o Optifilm 300. E vocês veem que durante todo o processo, ele foi o que teve o odor mais baixo. Marcos, o que significa isso para a minha tinta? Bom, o que significa isso para a minha tinta? Vamos supor que você começou a pintar a sua casa, e vocês sabem que, né, hoje em dia, 85%, 90% das casas que são pintadas com gente dentro. Né? Então, de manhã, pessoal, vamos começar a pintar. 8 horas da manhã, o pessoal chega lá, tira tudo, arrasta os móveis e tudo mais, e começa a pintar. Né? Vamos supor que é uma tinta standard, eu consigo cobrir com 2 demãos. Só para fazer um exercício aqui, tá? Comecei 8 horas da manhã, 4 horas da tarde, né? Ele já secou, secagem ao toque. Pô, 4 horas da tarde, chegando 6 horas da tarde, já está seco para toque. Gente, vai começar a novela. Vamos botar os móveis de volta. E aí, vamos botar os móveis de volta, bota o sofá, bota a poltrona, não sei o quê, tal. Vamos lá assistir a novela. Aí a turma dorme no sofá. Dorme no sofá, e lá para meia-noite, se vocês derem uma olhada aqui, olha o que aconteceu lá com o fenilglicol. Olha o odor. E aí o cara vai ligar no dia seguinte e fala, eu acordei à noite, está um cheiro horrível lá na minha sala. O legal
é que, durante todo o processo aqui, o Optifilm 300 realmente mostrou que tem menor odor. Tudo bem? Então, a Eastman, com o Optifilm 300, a gente traz uma solução para aquela, depois das 4 horas. Então, de 4 a 24 horas, nós tínhamos a solução. Nós temos a solução, que eu mostrei aqui para vocês. Aí vocês me perguntam, Marco, e as primeiras 4 horas? E as primeiras 4 horas? A gente não tinha solução para isso, né? O que a gente vai fazer? Então, eu resolvi a metade do problema, a Eastman resolvia a metade do problema, mas não resolvi o problema todo. Foi aí que, através de aquisições que a Eastman fez, né? Desculpa. Eu estou falando dessa primeira parte aqui, ó, tá? Dessas primeiras 4 horas. Então, através de aquisições que a Eastman fez, trouxemos ao mercado 2 neutralizantes de pH, Advantex e Vantex T. 2 neutralizantes de baixo odor. Tudo bem? Bom, esses produtos são neutralizantes amínicos multifuncionais, porque além do baixo odor, ele faz outras coisas, como todo neutralizante amínico funcional, ele faz outras coisas como excelente desempenho na dispersão de pigmentos, né, estabilizando as emulsões, controlando a cinerese do sistema. É isso que ele faz, além de ter o baixo odor. Bom, claro que a gente fez os comparativos com as referências, com a referência do mercado. Gente, a gente sabe, existe uma referência no mercado de baixo odor, consagrada, né? Que os meus amigos estão aqui na sala, inclusive, né? Essa daqui é a opção da Eastman. É isso que eu estou apresentando para vocês, é a sugestão da Eastman, de neutralizantes de pH de baixo odor. Ok? Então, se realmente é de baixo odor, quando que a gente vai comparar? Lembra das primeiras 4 horas? Então, nós temos que fazer um teste quando se abre a lata e depois de 10 minutos, 1 hora, para ver se realmente ele faz a diferença. E eu vou comparar com quem? Com a referência que eu tenho do mercado de amina de baixo odor. Se nós olharmos aqui, né, aqui muda um pouquinho, vai de 0 a 10. Tá? Mais do que falar que o Vantex e o Advantex têm baixo odor, você quer dizer que o teu é mais baixo odor do que a referência do mercado? Eu estou falando que o meu também é baixo odor. Tá? Porque odor é relativo, mas se vocês notarem, odor do produto, quando você comparar um com o outro, e depois de 10 minutos de aplicação, o nosso teve uma boa performance. Então, eu posso dizer que eu tenho uma solução para vocês, de baixo odor. Ok? Bom, aí vocês me perguntam, Marcos, tá legal, e o VOC? VOC, o que é o VOC? Composto orgânico volátil. Pela nossa definição, de uma forma simplificada, tá? Deixei para didática. Todo produto com ponto de ebulição acima de 250 graus é considerado VOC. Então, você pega a lista de produtos que você está formulando, da sua formulação, tudo aquilo que tiver um ponto de ebulição para baixo de 250 é VOC. Para cima de 250 não é VOC. Tudo bem? Essa que é a definição pela NBR que nós temos hoje, que é 16388. Bom, e como é isso? Se usa, né, um cromatógrafo e se usa um marcador. Aqui esse vermelho, esse DEA aqui, dietiladpato, ele é um marcador, tá? Então você coloca esse marcador para quê? Porque o método fica muito mais simples. Eu não preciso saber o que tem dentro da tinta. Eu faço uma prova em branco, né? Pego só o dietiladpato, injeto lá e ele vai sair um pico, bem no meio. Eu já sei que o dietiladpato está aqui. Tá? E o ponto de ebulição dele, 251 graus. Ele está bem aqui. Bom, eu pego a tinta e coloco ela lá, junto com o dietiladpato. Pego a tinta, jogo do dietiladpato, misturo lá, ponho lá no cromatógrafo. E vou dar uma olhada no que acontece. Como eu sei onde está o dietiladpato, tudo que sair antes do marcador é VOC. Tudo que sai depois do marcador é não VOC. Fácil, fácil. Tudo bem? Todo método tem que ser um método fácil, barato, para a gente poder controlar. Bom, vamos lá. E o Texanol e o Optifilm 300? Se a gente der uma olhada aqui,
né? O Texanol, ponto de ebulição, 254 graus. O Optifilm 300, 281 graus. Lá está o marcador, quer dizer o quê? Ele sai depois do marcador, né? Então, ele é 0 VOC. Tanto o Texanol como o Optifilm 300, 0 VOC. Tudo bem? Bom, vamos ver se vocês têm uma tendência a serem consultores no futuro. Vou fazer uma pergunta assim básica para vocês. Um coalescente com ponto de ebulição acima de 250 é considerado não VOC? É ou não é? É? Já não dá para ser consultor. Já não dá para ser consultor. A resposta certa que um consultor daria é: depende, depende. E eu vou mostrar para vocês como depende. Vou mostrar para vocês como depende. Eu vou pegar um produto, tá? Vou pegar um coalescente. Esse coalescente tem 260, o ponto de ebulição dele é 260 graus. Bom, pelo conceito, 260 graus, né? É 0 VOC. Espera um pouco, eu não falei que tem que sair depois do marcador? Vamos dar uma olhada como ele está. Está aqui. Está o produto aqui. De acordo com a ABNT, a NBR 16388, lá está o marcador, né? Aqui está o marcador, e você vê que aproximadamente 50% da molécula sai antes do marcador. Então, ele deixa de ser VOC, porque é uma mistura de componentes. No caso do Texanol e o Optifilm 300, são produtos puros. Então, você pode, né, misturar alguns elementos e chegar num peso, num ponto de ebulição de 260. Isso não quer dizer que na sua análise vai ser considerado 0 VOC. Então, perguntem. Quando alguém chega com algum produto para vocês, e ele fala, não, ele é 0 VOC. Primeira coisa, né? É 0 VOC com qual metodologia? Primeira coisa, qual metodologia? Tem um monte por aí, qual que é? Não, é pela NBR, né? Pela nossa. Legal, tá bom. Então, segunda pergunta, ele é VOC ou ele não é VOC segundo a metodologia, a norma nossa? Essa é a pergunta. Porque ele pode falar, não, tem 260 graus. Aí você fala, se tem 260 graus, é 0. Não, não é. Vocês estão vendo aqui. Tudo bem? Bom, então, Texanol e Optifilm 300, os dois são 0 VOC. Marco, e as aminas? E é aí que nós entramos, porque nós temos duas aminas e não apenas uma. O Advantex, hoje, ele é VOC, como a referência do mercado, tá? Ele também é VOC, então nós temos um Advantex que também é VOC, e para quem está buscando uma mina que precisa 0 VOC nessa mina, porque vai contar na sua tinta, aí a gente vem com o Vantex T, que ele tem um ponto de ebulição de 283. Não há segredo, gente, a gente faz uma molécula maior, é só isso, tá? Quanto maior a molécula, a gente consegue ter um ponto de ebulição maior. E foi assim que nasceu o Vantex T, uma mina de baixo odor, né, e 0 VOC. Por ela ser maior, ela é mais ou menos efetiva do que o Advantex, que é uma molécula menor. Ele é menos efetivo. Então, você vai usar um pouco mais. Então, quando você vai usar o Vantex T aqui, o que você está buscando é cumprir com a norma de VOC. Então, você precisa de algo que te ajude na norma de VOC. Então, por causa disso, se vocês derem uma olhadinha aqui, né, no Vantex T, dependendo da emulsão que você utiliza, você vai usar um pouco mais. Tá? Então, você acaba utilizando um pouquinho mais. Tudo bem? Ok. Gente, então, hoje, soluções de baixo odor e 0 VOC, nós temos o Advantex e o Vantex T para as primeiras 4 horas, ok? E das 4 às 24 horas, a gente tem o coalescente Texanol e Optifilm 300, os dois 0 VOC, sendo que o Optifilm 300 ele é baixo odor. Esse produto, o Optifilm 300, ele não é um produto novo. Ele foi criado há mais de 15 anos e ele foi desenvolvido para se fazer tinta hospitalar. Porque pior do que pintar uma casa com gente dentro, é pintar uma área com doente dentro. Então, foi por isso que nós desenvolvemos esse produto. Na época, era uma especialidade, muita especialidade, pequeno volume e tal. Era quase proibitivo se comprar ele. Realmente, só se fosse para uma aplicação muito específica como hospital. Os tempos mudaram
Então, o Optifilm 300 aumentou muito a sua produção, a sua demanda, e hoje a gente oferece para todo o mercado. Então, já não se tem mais essa diferença de preço que se tinha antigamente. Tudo bem? Bom, gente, resumindo, coalescente, Texanol, coalescente, referência no mundo, de 0 VOC. É a referência, o pessoal aprende a formular com ele. Mais de 50 anos de história, ok? Optifilm 300, um coalescente de baixíssimo odor e 0 VOC. Neutralizantes de pH, Advantex, é um neutralizante de baixo odor e excelente custo-benefício. Alguma vantagem eu tenho que dar para vocês, né? É excelente custo-benefício. Baixo odor, excelente custo-benefício. Vantex T, neutralizante de baixíssimo odor e 0 VOC. Tudo bem? Bom, aí vocês me perguntam, como consigo uma amostra? Uma cotação, um tambor? Seu distribuidor local. No caso dos coalescentes, nós temos hoje, a Quantic e a IMCD. No caso dos neutralizantes, nós temos a Quantic como nosso representante. Tudo bem? Foi claro? Gente, basicamente, era isso que eu queria apresentar para vocês de uma forma clara, direto depois do almoço, que esse foi o ponto, depois do almoço, certo? Então, eu ponho essa sugestão para vocês. Se vocês gostaram da minha palestra, indica para os amigos. Se vocês não gostaram da minha palestra, indica para os inimigos. Tá legal? Muito obrigado, uma boa tarde para vocês.